Então, aqui nós temos exemplos para engenharia química, né? Indústria de plástico, de fertilizantes, de papel, indústria têxtil, tá? Solventes, polipropileno, entre outros. Indústria da borracha. Aqui nós temos um exemplo de aplicação para processos bioquímicos, principalmente na síntese de materiais onde há reações químicas. A coordenada de reação. Então, aqui nós temos a reação de reforma a vapor do metano para a produção de hidrogênio. Então, nós temos o metano, vapor d'água, monóxido de carbono e hidrogênio, todos na fase vapor. Então, os coeficientes estequiométricos do metano é -1, da água é -1, pois eles estão nos reagentes, do monóxido de carbono é 1 e do hidrogênio é 3. Pois eles estão nos produtos. Então, nós temos que a variação do número de moles de cada um dos componentes divididos pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, ele será igual à variação da coordenada de reação ou grau de avanço. Então, nós podemos dizer que o DNI é igual ao coeficiente estequiométrico I vezes a variação do grau de avanço. Integrando, então, o NI de NI 0 até um NI no equilíbrio e integrando também a variação do grau de avanço, que é de 0 até o próprio grau de avanço no equilíbrio. O coeficiente estequiométrico da substância I, ele é uma constante. Então, o NI, que é o número de moles no equilíbrio, ele será igual ao número de moles iniciais mais o coeficiente estequiométrico vezes o grau de avanço. Se nós colocarmos o somatório nesta equação, nós temos que o N, que é o número de moles total da reação, é igual ao somatório de NI, que é igual ao somatório de NI0 mais o grau de avanço é só da reação, não entra no somatório, vezes o somatório do coeficiente estequiométrico. Então, nós dizemos que o somatório de NI0 é igual a N0 e o somatório do coeficiente estequiométrico das substâncias é igual ao coeficiente estequiométrico global da reação. Então, nós temos que a fração molar de equilíbrio, ela será igual ao número de moles da substância I no equilíbrio, dividido pelo número de moles total. O NI, então, será o número de moles iniciais da substância I, mais o coeficiente estequiométrico da substância I vezes o grau de avanço, dividido pelo número de moles iniciais total, mais o coeficiente estequiométrico global vezes o grau de avanço. No equilíbrio de reações químicas, então, a variação da energia livre de Gibbs em relação à variação da coordenada de reação, com temperatura, pressão e número de moles iniciais constante, é igual a 0. Essa coordenada aqui de reação é a coordenada de reação no equilíbrio. A variação da energia de Gibbs padrão e a constante de equilíbrio. Então, nós podemos escrever a equação da variação da energia livre de Gibbs para um sistema multicomponentes, porque uma reação química ela é considerada um sistema multicomponentes. Então, nós temos que dNg é igual a NVdP menos NSDT, mais o somatório do potencial químico da substância I, vezes a variação do número de moles. Se ocorre variação no número de moles como resultado de uma única reação química, nós dizemos que o DNI ele será igual ao somatório dos coeficientes estequiométricos vezes a variação do grau de extensão dessa reação. A T e P constantes, então o termo dP e dt é desprezado, é nulo. Nós temos que o somatório do coeficiente estequiométrico da substância I vezes o potencial químico é igual à variação da energia livre de Gibbs em relação ao grau de avanço, a T e P constante. No equilíbrio, nós sabemos que o somatório do coeficiente estequiométrico da substância I vezes o potencial químico é igual a 0. Para uma reação química generalizada, onde A minúsculo, B minúsculo e D minúsculo são os coeficientes estequiométricos das substâncias A, B e D, respectivamente, nós temos que o potencial químico da substância
A vezes seu coeficiente estequiométrico mais o potencial químico da substância B vezes seu coeficiente estequiométrico é igual ao potencial químico da substância D vezes seu coeficiente estequiométrico. Reagentes do lado esquerdo da reação e produtos do lado direito. Por definição, o potencial químico da substância I é igual ao potencial químico padrão mais RT ln da fugacidade da substância I na mistura, chapéu significa na mistura, divididos pela fugacidade do componente puro F0. Por definição, essa relação é definida como a atividade da substância I, que é uma forma de expressar a concentração real considerando as interações. Pela equação deduzida anteriormente, no equilíbrio, nós temos que o coeficiente estequiométrico da substância I, somatório, vezes potencial químico da substância I é igual a zero. Então, colocando o somatório na equação de cima, vezes o coeficiente estequiométrico da substância I, nós temos que é igual ao somatório do coeficiente estequiométrico vezes o potencial químico padrão mais RT, vezes o somatório do ln da atividade da substância I elevado ao coeficiente estequiométrico é igual a zero. Então, nós podemos dizer que o coeficiente estequiométrico da substância A vezes o ln da atividade da substância A mais o coeficiente estequiométrico da substância B vezes o ln da atividade da substância B mais o coeficiente estequiométrico da substância D vezes o ln da atividade da substância D. Então, nós podemos dizer que é o ln da atividade da substância A elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a atividade da substância B elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a atividade da substância D elevado ao seu coeficiente estequiométrico é igual ao ln do produtório da atividade da substância I elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Lembrando que o potencial químico ele é expresso como variação da energia livre de Gibbs, pois nós não podemos medir potencial químico, e sim energia livre de Gibbs. Então, nós chegamos na equação da constante de equilíbrio como função de temperatura é igual ao exponencial de menos a variação da energia livre de Gibbs padrão da reação divididos por RT. Isso significa que se nós conhecemos a variação da energia livre de Gibbs numa dada temperatura, ou se nós conhecemos a variação da entalpia e da entropia, lembrando que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, nós podemos determinar a constante de equilíbrio da reação. A equação de Van Hoff, que é definida como dln de K em relação a dt com pressão constante e número de moles iniciais constante, é igual à variação da entalpia molar padrão divididos por RT². Essa equação ela é utilizada quando se conhece a constante de equilíbrio em uma determinada temperatura e quer se determinar a constante em uma segunda temperatura. Caso particular, o ΔH0 constante com a temperatura, independente da temperatura, nós temos que a integral de dln de K de T0 até T é igual ao ΔH0 molar dividido por R, para fora da integral de T0 até T, 1 sobre T² dt. Então, nós podemos fazer a integral de U na N du é igual a U na N mais 1 dividido por N mais 1. Então, a integral de 1 sobre T² dt é igual a T na menos 2 dt, que será igual a T na menos 2 mais 1 divididos por menos 2 mais 1, que será igual a T na menos 1 divididos por menos 1, que é igual a menos 1 sobre T de T0 até T. Então, a integral de dln de K é o próprio ln de K com os limites superior temperatura T e T0. É igual a menos, esse menos vem do resultado da integral, menos ΔH0 divididos por R, de 1 sobre T menos 1 sobre T0. Se nós quisermos retirar este menos, nós trocamos a posição dos limites. Então, nós ficamos com ΔH0 dividido por R, 1 sobre T0, menos 1 sobre T. Essa equação ela é utilizada quando se conhece a constante em uma determinada temperatura T0, por exemplo, e quer se determinar a constante na temperatura da reação. Efeito da temperatura na constante de equilíbrio. Então, nós temos aqui a reação de decomposição do tetróxido de nitrogênio formando dióxido de nitrogênio. Então, como ela é uma reação exotérmica, ou seja, o ΔH dela é negativo, ao resfriarmos
nós deslocamos o equilíbrio no sentido de formação dos produtos. Então, com o resfriamento, nós temos a coloração branca. Ao aquecermos, então, nós temos a coloração castanha. Outro exemplo de efeito da temperatura na constante de equilíbrio é o perfil térmico de BNZ, que é um fármaco, benzinidazol. Tá? Então, aqui nós temos o termograma correspondente a um ciclo de aquecimento, resfriamento e aquecimento do BNZ de 200 graus Celsius, menos 20 graus Celsius e mais 300 graus Celsius. Então, nós temos aqui a interpretação do DSC do BNZ e, além disso, a determinação da pureza deste fármaco possui especial relevância uma vez que suas impurezas de síntese não estão estudadas a nível toxicológico. E é uma aplicação também da equação de Van Hoff. Então, nós temos a relação das constantes de equilíbrio com a composição. Primeiro, vamos olhar as fases homogêneas, reação em fase gasosa. Estado padrão para um gás é o estado de gás ideal do gás puro na pressão do estado padrão. Portanto, o P0 é igual a 1 atmosfera. Por isso que o produtório da fugacidade da substância I na mistura está dividido por 1 atmosfera. A fugacidade da substância I na mistura, na fase gás, ela será igual à sua fração molar vezes a pressão de operação, vezes o coeficiente de fugacidade da substância I na mistura. A constante de equilíbrio como função de temperatura será o produtório da fração molar da substância elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico vezes o produtório do coeficiente de fugacidade elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico vezes o produtório da pressão de operação elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Então, nós chamamos que o produtório da fração molar elevado ao coeficiente estequiométrico é o KY, e o produtório do coeficiente de fugacidade elevado ao coeficiente estequiométrico na mistura é o Kφ. P elevado ao coeficiente estequiométrico global, pois o somatório do coeficiente estequiométrico parcial é o coeficiente estequiométrico global. Essa equação que relaciona a constante de equilíbrio com a composição, ela serve para reações em fase gasosa e, além disso, para qualquer dado de pressão, pois ela considera o coeficiente de fugacidade que ele está relacionado a reações de baixas e de altas pressões. Um exemplo de reação em fase gasosa é o monóxido de carbono mais um meio de oxigênio gerando dióxido de carbono. Bom, o coeficiente estequiométrico global da reação será 1, que é o coeficiente estequiométrico do dióxido de carbono, menos 1, que é o coeficiente estequiométrico do monóxido de carbono, menos 1,5, que é o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Então, o coeficiente estequiométrico global vale menos 1,5. Então, nós vamos escrever a constante de equilíbrio como função de temperatura para esta dada reação em fase gasosa. Será o Y do CO2 elevado à unidade, pois ele está nos produtos e tem coeficiente estequiométrico unitário, vezes o seu coeficiente de fugacidade elevado à unidade também. Lembrando que os coeficientes de fugacidade podem ser determinados pelas equações de estado, divididos pelo Y do CO, a fração molar, né, do CO, elevado a menos 1, como está no denominador, já fica elevado à unidade, vezes o coeficiente de fugacidade do CO elevado a menos 1, ou no denominador elevado à unidade, fração molar de oxigênio elevado a menos 1,5, ou no denominador elevado a 1,5, coeficiente de fugacidade do O2 elevado a 1,5, pressão elevada ao coeficiente estequiométrico global a menos 1,5, ou no denominador pressão elevada a 1,5. O número de moles de CO2 no equilíbrio será o número de moles de CO2 inicial mais o seu coeficiente estequiométrico, que é o unitário, vezes a coordenada da reação.
Número de moles de CO no equilíbrio será o número de moles de CO iniciais, número de moles CO0, mais seu coeficiente estequiométrico, que é menos 1, vezes a coordenada da reação. Número de moles de oxigênio no equilíbrio será o número de moles de oxigênio iniciais, mais o seu coeficiente estequiométrico, que é menos 1,5, vezes a coordenada da reação. O número de moles no equilíbrio total será o número de moles inicial, N0, que é o somatório do número de moles de CO2, de CO e de NO, 0, mais o coeficiente estequiométrico global, que é menos 1,5, vezes a coordenada da reação. Então, a fração molar de equilíbrio do CO2 será o número de moles de CO2 divididos pelo número de moles total. A fração molar do monóxido de carbono será o número de moles do monóxido de carbono divididos pelo número de moles total. E a fração molar de oxigênio será o número de moles de oxigênio no equilíbrio divididos pelo número de moles total. Nota que o denominador para todas as frações molares no equilíbrio, ele é o mesmo para uma dada reação. Expressando, então, as frações molares de CO2, de CO e de oxigênio em termos de grau de avanço, nós temos essa equação abaixo, que ela relaciona a constante de equilíbrio como função de temperatura, lembrando que essa constante de equilíbrio ela pode ser determinada pelo ΔG da reação, ou pelo ΔH e o ΔS na temperatura da reação. Normalmente, o NCO2 zero, o NCO0 e o NO2 zero são conhecidos porque os reagentes normalmente se sabe quanto é que é alimentado no reator e o produto, de um modo geral, é zero. Os coeficientes de fugacidade, eles são funções de temperatura, pressão e fração molar, então é um cálculo recursivo. A baixas pressões, eles podem ser considerados unitários. E a pressão normalmente também é conhecida da reação. Então, nesse tipo de equação, a única incógnita é o grau de avanço da reação, expresso em moles. O produtório, então, da atividade do componente I na mistura elevado ao seu coeficiente estequiométrico, de uma forma geral, para qualquer fase, nós temos que ele é igual ao produtório da fugacidade do componente I dividido pela fugacidade do componente puro elevado ao coeficiente estequiométrico. Agora, particularmente para reações em fase líquida, nós temos que essa relação entre as fugacidades ela é expressa como coeficiente de atividade vezes a fração molar na fase líquida vezes a fugacidade divididos pela fugacidade do componente puro. Lembrando que esta relação entre as fugacidades do componente e a fugacidade do componente puro, ela é determinada também pelo desvio da energia livre de Gibbs real menos a energia livre de Gibbs padrão e pela equação da variação da energia livre de Gibbs V dP menos SDT a T constante, ela é simplesmente igual ao volume molar dP de P0 até P. Então, a integral de P0 até P do volume molar da substância IDP, como o volume molar de líquidos e sólidos varia pouco com a pressão, ele é uma constante, vai para fora da integral. Então, nós ficamos com Ln de Fi divididos por Fi0 é igual ao volume molar, e aí os limites da integral P menos P0 divididos por RT. Então, a constante de equilíbrio, a equação para a constante de equilíbrio, ela torna-se igual ao produtório da fração molar xi do componente I na fase líquida, coeficiente de atividade do componente I na fase líquida, elevado ao coeficiente estequiométrico exponencial, né, porque era um Ln, então P menos P0 divididos por RT, vezes o somatório do coeficiente estequiométrico, vezes o volume molar da substância I no equilíbrio. Bom, essa parte do exponencial, ela é chamada de fator de Point,
e ela só é importante quando nós trabalhamos a altas pressões. Por quê? Quando P se aproxima de P0, nós temos um número elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é unidade. Essa equação ela é completa para reações em fases líquidas, pois ela pode prever tanto reações com altas pressões, pelo fator de Point, exponencial de P menos P0 dividido por RT, e além disso, ela leva em consideração o coeficiente de atividade. O coeficiente de atividade, lembrando, ele é calculado pelo modelo de G de excesso escolhido, e ele representa a interação entre as moléculas. Ele é função da fração molar e da temperatura. Quando nós estamos a baixa pressão e consideramos uma solução ideal, ou seja, o K-gama, que é o produtório dos coeficientes de atividade elevado ao coeficiente estequiométrico à unidade, a constante de equilíbrio como função de temperatura ela se iguala ao produtório das frações molares na fase líquida elevada ao coeficiente estequiométrico, chamado de Kx. Essa equação ela pode também ser determinada em termos de concentração, ou seja, o Xi ele pode ser o CI dividido por C. Então, o Kc é o produtório do CI elevado ao coeficiente estequiométrico, e aqui o C nós passamos para o numerador, portanto, o somatório fica com um sinal negativo. Também é uma equação geral que vale para reações em fase líquida a altas pressões e também pode-se considerar a interação com os coeficientes de atividade. Se a solução for ideal, ou seja, se os coeficientes de atividade for unitário, desconsiderando as interações, nós temos que a constante de equilíbrio é igual à concentração da mistura elevado a menos somatório dos coeficientes estequiométricos vezes o Kc. Lembrando que o Kc é o produtório da concentração da substância I no equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico. Quando as espécies estão em baixas concentrações, em soluções aquosas, por exemplo, aplicados muito na engenharia bioquímica, nós temos um método baseado no estado padrão hipotético para o soluto. Se o soluto obedece à lei de Henry até 1 molar, lembrando que molar é mol do soluto por quilo de solvente, então nós temos aqui a dedução, que a relação entre a fugacidade do componente I na mistura e a fugacidade do componente I puro é igual à molalidade. A constante de equilíbrio para reações em fase aquosa, ela será igual ao produtório da molalidade do componente I vezes o coeficiente de atividade divididos pela molalidade do componente puro padrão, que é a água. Neste caso, a molalidade é igual à molaridade, porque 1 kg de água é igual a 1 litro de água. Normalmente, as soluções diluídas elas são consideradas ideais, então o coeficiente de atividade é unitário. A equação geral, então, para a constante de equilíbrio como função de temperatura será o produtório da molalidade do componente I elevado ao coeficiente estequiométrico vezes a molalidade da água, que é igual a 1 elevado ao menos somatório do coeficiente estequiométrico. Exemplo de conversão de equilíbrio em reações isoladas. Monóxido de carbono mais meio de oxigênio gerando dióxido de carbono, todos na fase gás. Nós temos que a variação dos coeficientes estequiométricos é diferente de zero. Então, o coeficiente estequiométrico do CO2 é 1, coeficiente estequiométrico do CO menos 1, coeficiente estequiométrico do oxigênio menos 1,5, gerando um coeficiente estequiométrico global de menos 1,5. Então, o Kt geral, ele é o Ky, Kφ, pressão elevado ao coeficiente estequiométrico global. Considerando uma mistura ideal na fase gás, ou seja, baixa pressão, o Kφ é a unidade. Então, o Kt é o Ky,P elevado ao coeficiente estequiométrico global, que será igual ao Y do CO2 dividido por Y do CO, vezes o Y do oxigênio elevado a 1,5, pressão elevada a 1,5. Então, aqui neste caso, nós queremos mostrar do lado esquerdo, considerando a alimentação de 1 mol de CO e 1 mol de O2, então o número de moles iniciais totais é 2, e
considerando no lado direito um molde CO, um molde O2 e um molde N2, que é o inerte, então nós temos que o número de moles iniciais total é 3. Interpretação. Quando o coeficiente estequiométrico global é diferente de zero, para a mesma temperatura e pressão, a presença do inerte influencia no cálculo do grau de avanço. Agora, considerando a influência da pressão. Então, aqui do lado esquerdo nós temos a pressão de operação de 1 atmosfera elevado ao meio, e do lado direito nós temos a pressão de operação de 10 atmosferas elevado a 1 meio. Então, neste caso, como o coeficiente global estequiométrico é diferente de zero, então nós temos a influência da pressão para a mesma temperatura no cálculo do grau de avanço. Equilíbrio envolvendo reações heterogêneas. Então, nós temos a substância A na fase gás, a substância B na fase líquida e a substância C na fase aquosa. O valor de ΔG para os estados padrões misturados. Então, a gente tem o estado padrão C como soluto em solução ideal aquosa 1 molar, B como líquido puro e A como gás ideal puro a 1 bar. Conversão de equilíbrio em reações em sistemas heterogêneos. Então, nós temos a substância A na fase gás, mais a substância B na fase líquida, gerando a substância C na fase aquosa. A constante de equilíbrio como função de temperatura, ela é escrita pela relação entre as fugacidades dos componentes A, B e C na mistura, divididos pela sua respectiva fugacidade dos componentes puros, elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, para a substância C, a relação entre as fugacidades será igual à molalidade da substância C elevado ao coeficiente estequiométrico. Para a substância A, será o FA chapéu divididos por P0. Lembrando que, neste caso, o P0 é de 1 bar. Para a substância B, nós temos que será o coeficiente de atividade da substância B vezes a fração molar na fase líquida XB elevado ao B minúsculo. Então, a constante de equilíbrio ela pode ser escrita como molalidade do componente C, YA, P sobre P0, coeficiente de fugacidade da substância A na mistura. Lembrando que, como o P0 está em bar, deve-se tomar cuidado com a unidade da pressão de operação. Se a pressão de operação for em quilopascal, não pode esquecer que a pressão P0 está em bar. Coeficiente de atividade da substância B vezes a fração molar da substância B. Só substituindo aqui A e B por menos 1 e C por 1. Outro exemplo é o carbono sólido mais o oxigênio na fase gás, gerando CO2 na fase gás. Então, a constante de equilíbrio ela é escrita y do CO2 vezes o coeficiente de fugacidade do CO2 elevado à unidade, divididos por y do O2 vezes o coeficiente de fugacidade do O2. A pressão ela será elevada ao coeficiente estequiométrico do CO2 menos o coeficiente estequiométrico do oxigênio. A relação entre as fugacidades da substância sólida, do carbono sólido, ela é dada como fugacidade do componente puro, zero, sólido, como função de temperatura e pressão da reação, divididos pela fugacidade do componente puro como função de temperatura e pressão de uma atmosfera. Essa relação, normalmente, ela é a unidade, por isso que é dito que a atividade de substâncias na fase sólida é unitária.